papo aqui, né? Mesmo sendo de forma virtual, mesmo distantes aí, nosso coração vai estar unido, tá? Esquece disso não, tá bom? Gente, só para a gente fazer uma recapitulação, na nossa primeira unidade, lá no comecinho do ano, quando a gente começou a vivenciar aqueles conteúdos em sala de aula, nós estudamos o que denominamos de Idade Média, que é um períodozinho que vai do declínio de Roma até o último tema que nós estudamos, que é o chamado Renascimento Cultural, ou seja, é o período entre a história antiga e a chamada Idade Moderna. Professor, o que é que o senhor lembra aí? O que é importante a gente não esquecer lá na Idade Média? 3 coisas, tá, gente? Primeiro, não esquece que a Idade Média é um período em que nós temos uma sociedade denominada de teocêntrica. Professor, o que danado é isso? Teo, Deus, ou seja, uma sociedade onde Deus é o centro de tudo. E do ponto de vista europeu, não esqueçam que nesse contexto de teocentrismo, nós temos uma grande instituição, na verdade a maior instituição do Ocidente é a Igreja Católica, que tem um controle dentro das sociedades medievais, né? Das sociedades, dentro da sociedade europeia medieval, ok? Então esse é o primeiro ponto. Não esquece que lá na Idade Média, o primeiro temazinho da gente, vivíamos uma sociedade teocêntrica, tá? Segundo ponto, a Idade Média é dividida em 2 fases. A primeira fase, denominada de Alta Idade Média, e a segunda fase, denominada de Baixa Idade Média. Professor, qual a diferença? Lá na primeira fase da Idade Média, que nós denominamos de Alta Idade Média, nós tínhamos um modelo econômico denominado de feudalismo, né? Aquela relação de suzerania e de vassalagem. O homem vivia da terra, da agricultura, nos chamados feudos, né? Lembrando, dá uma pesquisada aí, tá? Deixa esse desafio para vocês. Relação de suzerania e vassalagem. Muito comum na Alta Idade Média, tá? Então nós temos o feudalismo exacerbado na Alta Idade Média, a maioria da população vivendo no campo e o sistema feudal ascendendo. Principais características da Alta Idade Média. Na segunda fase, vamos vivenciar a chamada Baixa Idade Média, tá? Na Baixa Idade Média, nós vamos ter a chamada crise do feudalismo. Aquele modelo feudal, agrícola, ele vai entrar em crise. E aí a gente vai ter uma característica muito importante na Baixa Idade Média, o êxodo rural. A gente vai ter muita gente migrando dos feudos, ou seja, da área rural, para as cidades. Então, na Baixa Idade Média, muitas pessoas vão passar a viver nas cidades, que nesse período denominávamos de centros urbanos, tá? E aí, pessoal, com a maioria das pessoas vivendo nas cidades, eu vou ter uma ascensão do comércio. Então já vai uma característica importante. Guarda isso aí, que isso vai servir para a nossa aula de agora. Crescimento econômico nas cidades e uma ascensão dos comerciantes, que eram os burgueses. Então bota assim, a ascensão da crescimento da burguesia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se as pessoas passam a viver nas cidades, eu vou ter um Estado mais forte. Então a segunda característica da Baixa Idade Média é a formação dos chamados Estados nacionais. Nessa formação desses chamados Estados nacionais, é muito importante a gente se ligar nisso, porque vai surgir um modelo de Estado lá na Baixa Idade Média, que nós temos um rei governando. Então, na Baixa Idade Média, formam-se Estados nacionais. Como é esse Estado, professor? Estado Nacional Absolutista. O Estado onde o rei passa a concentrar todos os poderes em suas mãos. Um Estado onde tem um rei, um monarca, com amplos poderes. Beleza, gente? Bom, pessoal, o nosso tema de hoje será sobre as grandes navegações, tá? Ou seja, sobre as grandes navegações que vão transformar o mundo. Eu vou desenhar um mapa, ele vai ficar um pouco engraçado, porque meu desenho não é muito bacana, mas vai servir para que vocês entendam um pouco como é que surgem essas grandes navegações, tá? Aqui está o Brasil, tá? Quem sabe a localização geográfica sabe que se o Brasil está aqui, aqui na frente eu tenho o Oceano Atlântico. Meu desenho não é bacana, tá, gente? Mas dá para entender. Aqui do outro lado eu tenho a África. E em cima da África eu tenho aqui o continente europeu. Toda essa descrição de feudalismo que eu descrevi para vocês
ela tem um protagonismo grande aqui, ó, nesse continente, no continente europeu, beleza? Bom, aqui desse outro lado, eu vou colocar em preto para destacar, aqui eu tenho o continente asiático. Essa parte aqui, que nós chamamos de Oriente Médio, que é essa parte aqui do lado, aqui é o continente asiático. E tem uma curiosidade, gente. Na Europa medieval, existia uma necessidade de comprar produtos da Ásia. Por quê? A base da economia europeia era agrícola, que vai entrar em crise agora na Baixa Idade Média, mas era agricultura, eram os feudos. Então, tecido, manufaturas, objetos, especiarias que serviam para modificar um pouco do sabor dos alimentos, tudo isso vinha aqui da Ásia. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque tem uma observação aqui, tá? A gente começou isso em sala de aula. Ocorreu uma guerra religiosa, que foram as cruzadas. Após as cruzadas, que foi a guerra entre a Europa cristã e querendo invadir, dominar o mundo islâmico aqui, ou seja, quando os europeus tentaram invadir aqui, que eram chamadas cruzadas, eles não tiveram êxito, o acesso dos europeus para o continente asiático ele passou a ser mais complexo, ou seja, o povo daqui da Ásia não deixava que os europeus viessem por terra. Então, como os europeus necessitavam comprar produtos da Ásia, esses europeus iam aqui, ó, pelo chamado Estreito de Gibraltar, e passavam por esse pedacinho aqui para chegar na Ásia. Só que eles pagavam tributos, porque no caminho eles passavam pelo chamado norte da Itália. E essas cidades do norte da Itália, como Gênova, Florença e coisas do gênero, ela cobrava impostos para as navegações que passavam aqui. Então, gente, o que é que começou a incomodar as pessoas que viviam na Europa? Os europeus queriam incentivar as navegações a priori para chegar no continente asiático sem passar pelo norte da Itália, para não pagar esses tributos, para não pagar esses impostos. Então esse é um motivo importante para as navegações. Chegar na Ásia sem a necessidade de passar pela Europa, pela Ásia, desculpem, passar pela Ásia, passar pela norte da Itália, nesse pedacinho aqui, ou seja, criar rotas alternativas para chegar no continente asiático, beleza? Bom, quando a gente fala de navegações, um país vai sair na frente de todos em relação a essas grandes navegações europeias, que é Portugal, tá? Tio Marquinho, por que Portugal até tem um termo aqui, né? Pioneirismo português, ou seja, Portugal ele vai ser pioneiro nas técnicas de navegações. Portugal ele vai ser a primeira nação do mundo, do continente europeu, a incentivar e a propagar essas grandes navegações, tá? Por quê, professor? Bora lá. Eu uso um termo para Portugal, que a gente já começou isso em sala de aula também, que é o seguinte. Vê só, muitos historiadores usam o seguinte termo, entre aspas, tá, gente? Portugal não passou pela Idade Média. Como assim, professor? Vê só. Enquanto esses países europeus aqui estavam pautando naquele feudalismo, terra e tal, Portugal não teve isso, porque durante a Alta Idade Média, que tinha um sistema feudal aqui, Portugal foi invadido e dominado por povos árabes chamados de mouros. E esses mouros transformaram Portugal num entreposto comercial. E aí eu tenho uma curiosidade. No início da Baixa Idade Média, por volta do século XIII e a consolidação do século XIV, Portugal vai se transformar numa monarquia absolutista. Então, Portugal expulsa os mouros e Portugal já vai ser uma monarquia absolutista. Já vai ter um rei mandando em tudo. Enquanto a Europa estava naquele turbilhão, êxodo rural, feudalismo entrando em crise, Portugal expulsa os mouros e já tem um rei mandando em tudo. E aí é uma coisa muito importante. Para um país ter condições de fazer grandes navegações, esse país tem que ter um modelo político tranquilo, sereno. E Portugal foi o primeiro país a ter isso. Ou seja, Portugal implantou uma monarquia lá. Uma monarquia chamada de Dinastia de Avis. Ou seja, Portugal tinha um rei mandando lá e organizando tudo. Eu tinha um rei bem consolidado em Portugal, enquanto os outros países europeus não tinham essa estrutura. E eu tinha também uma burguesia, um grupo de comerciantes que queriam expandir esse crescimento. Então, a gente usa um termo, tá? Até uma formulazinha, aliança rei-burguesia. Por quê? Dessa aliança rei-burguesia, nós vamos ter
uma estrutura para que os países investissem em navegações. Os países sabiam da necessidade dessas navegações. Então, Portugal vai ter essa fórmula mágica, ou seja, vai ter essa fórmula mágica, aliança, rei, burguesia, antes das outras nações. Tranquilo até aqui, gente? Então, vou fazer uma revisãozinha aqui para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, tá? Vamos lá. As grandes navegações surgiram da necessidade dos países europeus chegarem ao continente asiático sem passar pelo norte da Itália, evitando assim pagar tributos, tá certo? Quando a gente fala de grandes navegações, afirmamos que Portugal ele foi o pioneiro, ele foi a primeira nação do mundo a investir nessas técnicas de navegações. Por quê, professor? Porque Portugal teve a formulazinha mágica para ter a tranquilidade para investir em navegações. Aliança rei, Portugal já tem uma monarquia organizada, burguesia. Professor, e por que Portugal teve antes que todo mundo? Porque Portugal, entre aspas, não passou pela Idade Média. Portugal foi, durante o feudalismo, Portugal foi invadido por povos árabes chamados de mouros. Depois da expulsão desses povos, já consolidou essa monarquia, esse rei governando de forma tranquila, tá? Bom, isso é um ingrediente importante para Portugal ser a primeira nação do mundo a investir em navegações. Mas tem outro ingrediente, tá, gente? A localização geográfica. Portugal, gente, está localizado aqui numa espécie de ponta do continente europeu, tá? Portugal está localizado na Península Ibérica. É uma localização mega privilegiada. E aí, sabendo dessa localização privilegiada, uma área portuária muito importante, Portugal passou a investir forte em navegações por meio da chamada Escola de Sagres. Ou seja, Portugal criou uma estrutura por meio dessa chamada Escola de Sagres para investir maciçamente em navegações, tá? Diante disso, Portugal vai criar uma caravela, que é aquela embarcação movida a vento. Portugal vai, muito mais dinâmica do que as outras caravelas. Portugal vai criar grandes marinheiros, vai utilizar o astrolábio, vai utilizar vários instrumentos de localização geográfica. E aí Portugal vai começar no iniciozinho do século XV a invadir o mar, ou seja, a navegar pelo oceano. E Portugal vai criar uma tática diferente. Portugal vai criar a tática que é a seguinte: para ele chegar à Ásia, ele vai querer margear o continente africano, tá? Ou seja, Portugal decidiu criar uma rota para chegar à Ásia sem passar pelo norte da Itália, e a alternativa criada por Portugal foi margear o continente africano. Isso Portugal vai conseguir fazer. Portugal vai fazer o que nós vamos chamar de périplo africano. Professor, que danado é isso? Ou seja, Portugal vai investir em técnicas de navegações por meio da Escola de Sagres, e a consequência disso é que Portugal vai margear o continente africano, que é o chamado périplo africano. E depois de margear o continente africano, Portugal vai chegar na Ásia. Só que, quando Portugal chega na Ásia, margeando o continente africano, Portugal vai chegar e vai encontrar uma cidade nas Índias. Ou seja, quando Portugal margeia a África por meio do périplo africano, eu digo que Portugal fez o caminho das Índias. Por quê, professor? Porque quando Portugal margeia o continente africano, ele encontra aqui uma cidade da Índia chamada de Calicut. Sim, professor, o que essa cidade tem de importante? Gente, preste atenção. A cidade de Calicut é cheia de especiarias, como a pimenta do reino, por exemplo, açafrão. E qual a importância dessas especiarias, professor? Deixa eu dar uma dica para você, galerinha. O ato de se alimentar na Idade Média não era lá muito prazeroso, não. Por quê? Nós não tínhamos como conservar os alimentos. E esse comer na Idade Média não era uma coisa muito tranquila, não. Então, qualquer coisa que servisse para modificar um pouco o sabor dos alimentos, ele tinha um valor muito forte. E aí, galera, qual é a consequência disso? Portugal vai chegar em Calicut cheio de especiarias, e Portugal vai passar a vender essas especiarias lá no continente europeu. Beleza? Tranquilo? Gente, preste atenção. Quais os motivos que levaram o pioneirismo português, além da formação
da monarquia absolutista e da aliança rei-burguesia. Não esquece de somar com localização geográfica e a opção que Portugal fez para chegar à Ásia, ou seja, margeando o continente africano. Chamamos de périplo africano, ok? Após o périplo africano, Portugal chega em Calicut, na Índia, e começa a comercializar, a vender especiarias. Gente, vê só, eu vou pedir para que vocês em casa dêem uma lidinha sobre esse capítulo, que é o capítulo 2, e depois de dar uma lidinha no capítulo 2, eu quero que vocês respondam as perguntas da página 28, 29, 28 e 29, tá? Pela parada obrigatória. Depois disso, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar, pode falar por intermédio de tia Deise, que eu tô aqui para tirar essa dúvida, tá, gente? Tchau, tchau, fiquem bem. Tchau, tchau.